filho dele, Arquimedes Augusto Nicastro, atuava como braço direito do pai. A prisão, com certeza, foi o período mais difícil na vida de Arquimedes Nicastro. E mesmo assim, não faltou motivação para ele se tornar escritor, palestrante, como ele mesmo diz, uma outra pessoa muito melhor. Ele veio contar um pouco dessa história pra gente. Eu comecei a observar o cenário carcerário e começava a olhar as pessoas, porque infelizmente o sistema prisional hoje em dia ele é muito precário. Né? As pessoas acabam usando muitas drogas, às vezes as pessoas não têm uma dimensão de que a droga está lá dentro, a cocaína, a maconha. E olhando aquele cenário dos presos e tudo mais, eu acabei olhando e falei, eu não quero isso para mim. E passei a documentar isso após uma motivação de uma amiga que estava aqui comigo na rua. Ela falou assim, por que você não escreve como uma forma de diário que você está vivendo e tudo mais? De primeiro momento eu não aceitei muito a ideia, porque falei, não tenho motivação para escrever, né? Estava abatido com toda a situação. E aí acabei decidindo relatar o dia a dia da prisão, desde como funciona a chegada, toda a tramitação, enfim. Comecei a passar a narrar de uma forma bem assim, íntegra, né? Porque o livro, na verdade... Você escreveu lá? Exatamente. Não foi assim, depois que eu saí da prisão, eu passei a escrever. Tudo que está compondo o livro foi assim, vivido naquele momento. Então, acredito que até os sentimentos, quando o leitor tiver acesso à leitura, vai conseguir sentir isso, as agonias, as depressões, todo esse movimento que acontece, que é o cenário da prisão, que coloca dentro da gente, né, como pessoa. E por que você acha importante estar retratando essa realidade? Lá de dentro você olhou e falou, não, essa história precisa ser contada. Primeiro porque grande parte da mídia vem de uma prisão, vem de o sistema carcerário de uma forma muito errada, né? O sensacionalismo é uma coisa que tem prejudicado muito a verdadeira essência da prisão. Por exemplo, o que leva um jovem a entrar no narcotráfico? O que leva um jovem a fumar o primeiro baseado de maconha? O que leva esse jovem a se seduzir pelo crime? São essas reflexões que muitas vezes as pessoas não passam a pensar de forma madura. Então, o que se vende às vezes para a imprensa é o cara é criminoso, ele tem que morrer na cadeia, e esquece às vezes de uma parte mais essencial, que seria o que o levou, por que ele praticou, né? E outras questões que o livro traz essa proposta. Não de impor uma ideia, mas sim de falar assim, olha, pense por esse lado também, porque eu vivi... Você está apresentando um outro ponto de vista. Justamente, que eu costumo dizer até mesmo nas minhas palestras para os jovens, que eu conto a parte ruim da história. Por exemplo, quando você está no crime, o que se vende para as pessoas é o quê? Você vai ganhar bastante dinheiro, você vai ostentar, você vai ter as meninas do seu lado, porque você vai ter uma corrente de prata, enfim, se coloca uma ilusão, e é o que eu passo para os jovens, eu falo assim, você pode entrar no crime, você pode fazer o que você quiser, só que não se esqueça que terá uma consequência, boa ou ruim. Essa é a mensagem que você tenta passar no livro? O livro ele tem mais essa questão de poder detalhar melhor todas essas questões, né? Porque às vezes numa palestra de 1 hora, por exemplo, você não consegue, talvez, penetrar na cabeça de um jovem as mazelas que são o sistema prisional e até mesmo o que de fato é o crime. Às vezes o jovem com 15, 16 até os 18 anos, ele entende o crime de uma forma, tem muitos jovens que querem ser criminoso como profissão, por incrível que pareça, né? E o crime organizado acaba enxergando isso também e acaba recrutando esses jovens. Então assim, é muito mais denso, é muito mais profundo essa reflexão do crime, da cadeia, do que muitas pessoas pensam. Então a proposta do livro é isso, é trazer para as pessoas um outro argumento, né? É lógico que a liberdade da pessoa formar uma opinião aí é uma questão muito pessoal de cada leitor, né? Hoje você é palestrante, está lançando o seu primeiro livro. Como que está a sua vida hoje depois de tudo isso? A questão da palestra nasceu de uma professora de sociologia que, sabendo da minha história, me convidou para falar com alguns alunos que ela tinha um projeto a respeito de combate às drogas, né? Aí fiz essa primeira palestra, os professores e os gestores das escolas aderiram, né? Acharam a forma de se passar da mensagem, uma proposta muito interessante, e dali nasceu o projeto das palestras. Então eu tenho feito palestras nas escolas, fiz palestras na Fundação Casa também, em Bragança Paulista, e tenho ramificado esse projeto em outros lugares. O livro, na verdade, é um complemento, né? Para que realmente a gente possa fixar a ideia na cabeça do jovem. Então, e a gente sabe também que nós estamos num país que a cultura da leitura ela é muito difícil de se colocar. Ainda mais entre os mais jovens. Principalmente. Eu costumo dizer que quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu era inimigo dos livros, né? E nunca imaginei na minha vida ser um escritor. Então a vida às vezes prega essas peças na gente. E quando você escreveu esse livro na prisão, você já imaginava
essa repercussão toda que está gerando, tanto na internet quanto entre as pessoas que estão aguardando, ansiosas. Eu estou muito surpreso porque é difícil nós falarmos do nosso próprio trabalho, né? Então, quando eu propus fazer esse livro e falar de um tema que é o submundo do crime, a vida na prisão, obviamente que a gente espera muitas críticas, né? Represárias, nossa, que um ex-presidiário quer falar disso, mas surgiu o efeito contrário. As pessoas têm me procurado, têm dado assim uma repercussão muito grande. As pessoas elas enxergam essa questão do ex-presidiário de uma forma como uma crítica mesmo, e não é. Eu vejo você aqui, parece que sua vida tá normal, é isso? Ou só parece? Nessa questão parece, aparentemente sim, mas a gente sabe que o nosso dia a dia é o que eu costumo colocar na mensagem do livro. Como você quer curar uma pessoa que foi presa, né? Porque o sistema prisional, qual que é a proposta? Reeducar uma pessoa que cometeu uma infração criminal, independente de qual seja. Tráfico de drogas, furto, assalto. E a proposta do livro não digamos assim, proteger ou justificar o erro de uma ação criminal. Mas é simplesmente falar assim, olha, tudo bem, o Estado coloca uma pessoa lá dentro, mas ela não apresenta ferramentas realmente efetivas para poder curar essa pessoa. Ou seja, depois que ele volta para a sociedade, ele tem dois caminhos. Ou ele volta mais criminoso, com muito mais capacidade intelectual para fazer assaltos e tráficos. Ele aprende até muitas vezes lá dentro, ele muito. se especializa. Por isso que leva o nome de faculdade do crime, né? Porque realmente você aprende muito, gírias, condutas, você encontra pessoas com mais tempo dentro do crime. Então assim, a probabilidade de você sair de lá gabaritado, digamos assim, é muito grande. Por outro lado, quando chega essa pessoa na sociedade, o que acontece na prática? As portas de emprego são fechadas, ninguém dá uma oportunidade. Então assim, você percebe que é meio que o Estado jogando novamente essa pessoa pro crime. Qual que é a grande lição que você tirou de tudo isso, após a experiência na prisão, após a experiência de estar escrevendo esse livro e agora prestes a estar lançando ele? Eu costumo dizer que a grande lição que a vida nos ensina, de um modo geral, porque eu estou contando aqui nesse livro a história minha dentro do cárcere, mas há muitas pessoas hoje em dia em cárceres emocionais, percas de famílias, drogas, existem várias prisões, né? A minha foi só uma prisão física, digamos assim. O grande aprendizado foi que a dor nos ensina muito, né? O sofrimento nos ensina desde que você utilize ela em seu benefício, porque há muitos presos lá que estão se autodestruindo, alimentando ódio, alimentando revolta e saem para a sociedade com mais vontade de se vingar, né? Eu usei tudo isso como uma forma de combustível. Assim, eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso ser uma pessoa melhor, eu tenho capacidade para isso. Então acho que o grande aprendizado é que a dor ensina também. E a dor traz maturidade e grandes ensinamentos, né? E também mostrar para os jovens que é possível reescrever a nossa história. Não mudamos o nosso passado, meu passado vai estar taxado, né? Mas a minha história daqui para frente depende de mim, a caneta está em minhas mãos. Arquimedes, e como que faz para comprar o seu livro ou te contratar para uma palestra? E as palestras também você pode estar entrando em contato no meu site, que é www.arquimedesnicastro.com.br. Lá vai ter também uma plataforma para as pessoas comprarem um livro online ou também entrar em contato com a nossa equipe através de Facebook ou até mesmo das nossas plataformas de redes sociais. O livro vai estar disponível dessa forma porque é um trabalho independente, né? Queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Muita sorte para o seu livro, sucesso, que esse seja só o primeiro. Muito obrigado. E você que ficou curioso, quer saber um pouquinho mais do porquê desse nome Lodebar, quer saber um pouquinho da história do Arquimedes, como ele foi parar na cadeia, o que aconteceu, é só ir no lançamento, ler o livro. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.